Fala, irmãos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos divagar um pouco aqui falando sobre o porquê que não se fala muito de traduções e versões bíblicas nas igrejas e até uma postura que eu tenho mudado ao longo dos vídeos aí, né, sobre traduções, sobre versões. Então, você vai perceber que no começo do canal eu falava muito sobre... eu fazia muita comparação de versículo com versículos, né? Então eu trazia ali uma Bíblia, mostrava, ó, aqui na NA tá assim, na Almeida 21 tá assim, na outra tá assim, por que que fez assim e tal, pra vocês entenderem o que cada tradução faz. Pra que você compre uma Bíblia sabendo, ó, essa Bíblia, ela te oferece isso, então é isso que ela oferece, ponto final. Então esse era o meu alvo, mas eu percebi que ao fazer as comparações entre versículos, eu sei que muitas pessoas, eu acredito que algumas pessoas desanimaram de lerem Bíblias que elas já liam. Então, tinha pessoas que liam na NAA e falaram assim, cara, realmente eu não gostei desse versículo, agora que eu vi nesse ponto de vista que você me mostrou, eu não gostei dessa tradução e eu acho que não é legal esse tipo de tradução. Então, por um lado, eu fico feliz que muitas pessoas começaram a entender o que cada Bíblia oferece, mas por um lado eu fiquei preocupado, porque eu tenho muito medo que uma pessoa que lê numa Bíblia, que lê muito e muda a vida dela, deixe de ler porque eu trouxe aqui um versículo que eu não achei legal e que eu quero conversar com vocês sobre isso. Então, eu sempre falei de todas as traduções têm o seu lugar, são boas, tá? As traduções em português são muito boas, mas eu sempre gostei de falar com vocês, ó, esse versículo aqui é mais dinâmico, esse é mais literal, mas eu percebi que não era nenhuma crítica em si. É falando assim, ó, eu gosto de Bíblias mais literais, mas essa daqui, tá vendo? Aqui esse versículo não tinha necessidade de traduzir dinamicamente, mas aí vocês mesmos, muitos concordaram comigo. Mas eu sei que muitas pessoas às vezes nem comentam, mas desanimam. Então, eu continuo tendo a mesma opinião. Eu não gosto de traduções mais dinâmicas, tá? Quanto mais literal, pra mim, melhor. Quanto mais literal, que seja compreensível. Porque eu acredito que às vezes uma Bíblia não é compreensível, não é porque ela é literal, mas é porque o português pode ser difícil. Mas eu não acho que seja pela metodologia de tradução em si, tá? Mas é um outro assunto. Mas, de modo geral, eu nem tenho feito mais comparações de versículos, assim, com uma crítica. Tipo assim, isso aqui eu não gosto, essa tradução desse jeito e tal. Não faço mais. Por quê? Eu confio nas traduções em português, primeiramente, e eu acho que pode ser mais negativo do que positivo. Quer dizer que eu não vou falar mais de tradução? Não. Eu vou falar de traduções, eu vou até fazer os versículos da Peshita, eu vou trazer que o irmão me presenteou aqui, eu vou trazer os versículos que vocês me pediram da Peshita, eu vou falar de versículos, de traduções, eu vou falar, mas com muito mais cuidado, para ao invés de ajudar, eu não quero atrapalhar mais vocês, entendeu? Então, às vezes eu pego um erro, às vezes de tradução, ou alguma coisa do tipo. Cara, sinceramente eu não vou vir aqui falar, entendeu? Por quê? Eu posso mais atrapalhar. Às vezes é um detalhe mínimo, às vezes não é nem para criticar, é só para conversar. Mas só de você saber de uma coisa, que tipo, eu nunca traduzi uma Bíblia. Então eu tomo mais cuidado ainda. Quem sou eu para falar mal de uma Bíblia? Tanto é que eu não falo mal de nenhuma tradução. Às vezes eu falo, não concordo com isso aqui, com aquilo ali, mas essa Bíblia é muito boa. 95% dela é uma tradução mais literal. Mas esse versículo não achei interessante. Para conversar com vocês mesmo, mas eu vou tomar mais cuidado. Então hoje, falando de por que as igrejas não falam de tradução, o primeiro ponto eu acredito que é tudo isso que eu acabei de falar tem uma ligação. Às vezes os pastores têm medo de falar, ou os líderes têm medo de falar, porque as pessoas começam a falar assim, as traduções não são iguais? São diferentes? Por que uma tradução é assim e a outra é de outro jeito? Eu me lembro que um tempo atrás, eu ganhei uma Bíblia e a irmã falou pra mim, eu falei, eu gosto dessa tradução, essa aqui e tal, é igual a que usa na minha igreja, eu falei, né? E aí a pessoa falou, mas não é tudo igual? A Bíblia não é tudo igual? Então, tipo assim, eu falei assim, na hora eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei assim, não, elas são iguais, mas, por exemplo, algumas linguagens são mais antigas, outras são mais modernas. Por exemplo, no lugar de estar aqui dissuadir, na mais moderna vai estar fazer mudar de ideia. Eu me saí assim, né? Mas eu percebo que olha só como é um assunto totalmente novo para as pessoas, até que frequentam a igreja. Então é um assunto novo. Só que ao mesmo tempo é um assunto interessante. Então, assim, primeiro motivo pelo que não falam muito sobre traduções, eu acredito que é um medo de confundir as pessoas. De fazer as pessoas acharem que as Bíblias são diferentes, que foram adulteradas e por aí vai, tá? Outro motivo pelo qual eu acredito que não se fala de traduções nas igrejas é pelo conservadorismo do pastor em si. Então, tipo assim, vamos supor que eu sou pastor, não sou pastor, tá? Mas eu tenho minha Bíblia favorita. Eu não vou ficar tentando convencer as pessoas a usarem outras Bíblias, porque eu gosto da minha e é quase que um time, não é? Assim,
Então a pessoa que lê numa revista atualizada ou numa ACF, eu acho que essa é a melhor. Então se eu penso assim, eu quero que todo mundo lê na minha versão. E eu acho que faz um certo sentido, tá? Mas por outro lado também, uma Bíblia que talvez seja muito fácil para mim entender, não é para o outro. Talvez um crente de 40, 50 anos que vem aprendendo palavras, termos teológicos, já está muito mais acostumado com uma Bíblia mais difícil do que para o irmão que acabou de chegar e que precisa, por exemplo, de uma Bíblia mais de uma Almeida 21. Vai falar que a Almeida 21 ela é mais moderna em alguns lugares? Sim, mas é uma ótima tradução. Então é muito útil que você pense no outro. Tipo assim, cara, vale a pena eu oferecer uma ACF para esse irmão, uma revista atualizada, uma ARC para esse irmão? Será que vale a pena? Às vezes você pode falar, vale a pena, eu tenho meus princípios, então ofereça. Mas meu conselho é para você, agora né, para você, o meu conselho, fique muito atento com o irmão que precisa ler uma Bíblia, que vai comprar uma Bíblia, que te pede uma versão. Toma cuidado para você não oferecer a sua que você lê e essa Bíblia não fazer sentido para esse irmão que está lendo, porque a tradução pode ser muito difícil, tá? Então, tenha essa sensibilidade de entender, cara, essa pessoa ela vai se adaptar na Bíblia A, B ou C. Deixa eu ler tal, compra tal. E depois você pode entender melhor e dizer outra Bíblia, recomendar outra Bíblia para essa pessoa. Então, o segundo motivo eu acho que é por causa desse conservadorismo, né? Tem alguém, um pastor que gosta de uma versão, é uma tendência de que ele vai oferecer a mesma versão que ele lê, tá? Mas assim, eu vejo alguns pastores mudando esse ritmo aí. Então, tipo assim, eu vi um pastor da presbiteriana falando assim, ó, aqui nós vamos começar a usar a NAA, porque a revista atualizada já não faz mais sentido para os nossos filhos. Então, eles têm pensado nisso. Eu acho interessante esse assunto de quando a equipe senta e conversa entre si sobre esse assunto. Imagina a preocupação que não demonstra isso com a igreja, saber, cara, vamos sentar hoje, a reunião é sobre a versão bíblica que nós vamos usar. Essa versão, ela é adequada para os nossos dias? Será que eu já vi pessoas lendo um versículo e tendo que explicar o português de 3, 4 palavras no versículo? De 2, 3 de um versículo, porque as 3 palavras já tinham caído em desuso. Então eu fico pensando, cara, será que faz sentido isso? Será que faz sentido eu ler esse versículo que tem 10 palavras, mas 6 eu vou ter que explicar o português dela? Será que faz sentido na hora de transmitir? Na hora de ler em casa, talvez faça, mas na hora de transmitir, será que faz sentido? Será que faz sentido eu me sentar, eu ser convidado para evangelizar e num lugar que tem 40 ímpios sentados ali? Será que faz sentido eu pegar uma Bíblia que eu sei que do versículo que eu quero dizer, talvez o português não é o português mais claro, na única oportunidade que eu vou ter, será que não é mais interessante eu analisar uma outra versão para transmitir a mensagem naquele dia? Então são coisas que eu acho que entre esse assunto ali seria importante, sim, na parte de pastores, presbíteros, sobre precisamos pensar sobre tradução bíblica, tá? E aí, como consequência, então, duas coisas, né, que eu vejo, que principalmente, não se fala de Bíblias com medo das pessoas achar que tem, se a Bíblia muda, as versões mudam, o que é isso? E outro motivo também é pelo conservadorismo, né? Eu gosto dessa versão, então eu não vou recomendar outra. Mas também tem uma coisa interessante. Eu percebo que muitas igrejas não falam de traduções simplesmente porque não estão nem aí para isso. Como não ensinam a Bíblia, então tanto faz que versão você vai ler. Então isso acontece também. Então igrejas que não ensinam a Bíblia, ou pastor que não ensina a Bíblia palavra por palavra, ou versículo por versículo, não tá muito se importando com que Bíblia que você tá usando. Porque a Bíblia é só uma desculpa para dizer que o que eu tô falando é em nome de Deus. Então, tanto faz o que vai sair da minha boca. Se eu vou falar uma heresia, se eu vou fazer uma pregação coach, se eu vou fazer uma pregação motivacional, eu só tô com a Bíblia ali para mostrar que é uma igreja, tá? Mas tanto faz que Bíblia você usa, você não vai nem precisar abrir ela. E o versículo, às vezes, que você vai abrir, esse versículo deu certo que é um versículo fácil de entender, porque é uma promessa, então acaba sendo mais fácil, as promessas já são mais fáceis, né? Então, muitas pessoas não falam, muitas igrejas não falam de traduções, simplesmente porque não pregam a Bíblia e não estão nem aí com tradução, conversão, não tá nem aí com que Bíblia você usa, ou com que Bíblia que o irmão vai usar, tá? Porque usam versículos de efeito, usam ameaças, versículos que já estão ali claros, né? Promessas para te prometer que você vai ganhar mundos e fundos. Isso aí já tá fácil, então tanto faz que Bíblia você vai usar. Então é um outro motivo pelo qual não se fala de tradução, simplesmente porque aí não tô generalizando, tá? Cada grupo aqui tem sua especificidade, tá bom? Então alguns grupos não falam, algumas igrejas não falam porque não estão nem aí para que Bíblia você usa, se você lê a Bíblia ou não. Três coisas. E quais são as consequências de não falar sobre traduções? Existem algumas consequências. A primeira consequência é que uma pessoa pode passar a vida inteira lendo a Bíblia numa Bíblia muito difícil
e perder passagens muito importantes. Eu vi uma Bíblia um dia, e um versículo ele atacava a bebedice, mas a palavra que estava lá era uma palavra que quem lê não faz ideia do que está sendo atacado ali, é o pecado da bebedice. Então uma pessoa poderia passar um tempo lendo aquele versículo e achar que a bebedice não é pecado, né? Que se envolver nas bebedeiras e tal. Então existem passagens que se você lê, ou se uma pessoa lê uma Bíblia com um português muito difícil, pode ser que ela vai deixar de aprender muita coisa. Então a consequência de você não falar sobre tradução, de não parar, de não sentar e falar, cara, que tradução nós usamos? Os irmãos estão preparados para isso? Ou se a Bíblia é difícil, nós estamos ensinando eles a procurarem no dicionário. Estamos falando, ó, se você não entende uma palavra, vai no dicionário e procura. Porque seria interessante. Se você usa uma versão difícil, você é um pastor, faz todo sentido você falar assim, irmãos, quando você vê uma palavra que você não entendeu, você precisa procurar essa palavra. Não é uma palavra misteriosa. Porque tem gente que acha que se não tá entendendo é porque é uma palavra misteriosa. Então, há consequências de você ler numa Bíblia que é difícil de entender. Não há uma motivação, porque parece que é uma coisa muito difícil de entender. Não há motivação, não há um prazer, porque você não está entendendo. É como se tivesse oculto aquilo ali. Então, existem consequências de você não falar, uma igreja não falar, não cuidar de qual tradução os irmãos estão usando. Não é mandar, é dizer, irmão, essa tradução é assim, aquela é assim, aquela é assim. É muito importante. Outra coisa, existem muitos debates sobre texto crítico e texto recebido, versículos que foram retirados ou não foram retirados. Então é muito importante que o pastor da igreja deixe claro qual é o texto que ele prefere, ou se ele usa os dois, e para os irmãos saberem também, ó, isso aqui é perigoso, isso aqui não é perigoso. Então esse assunto, pelo menos não no culto, mas em grupos fechados, eu acho que é um assunto importante. Falar, ó, essa tradução aqui, estão falando mal dela, estão falando mal da NVI, por causa que retiraram os versículos e tal. Por que estão falando mal da NVI? Aí o pastor vai lá e ensina os irmãos mais íntimos, né? Por causa disso, daquilo, eu acho que é assim, eu não acho que é assim, eu acho que ela tem sua importância, que não tem sua importância, tá? Então, assim, tem igrejas, vários pastores reformados que usam a NVI no púlpito, tá? Principalmente pastores batistas, né? Que usam a NVI no púlpito. E usam bem, pregam versículo por versículo, e que não sei se falam, ó, vamos usar a NVI, se aconselham, ou se somente usam a NVI, e tudo bem, usa o que você quiser aí. Não sei, mas eu acho que é muito importante essa conscientização sobre qual Bíblia você pode ler, o que cada Bíblia oferece. Eu acho que a igreja tem que fornecer isso pro irmão. Porque senão você depende só do YouTube. Você precisa sempre de mim, de outra pessoa, do Devair, do Adolfo falando sobre traduções, né? Então você precisa. Eu acho que a sua igreja deveria te ensinar sobre isso também, tá? Isso é muito importante. Ou você, como um mestre, um pastor, deveria ensinar também, ver qual eu sei. Cara, eu pergunto pra todo crente, que versão você usa? Mas eu não fico falando, leia nessa, leia naquela, eu só pergunto. Que tradução você usa? Ah, legal. Aí eu fico pensando, eu fico vendo, fico tentando entender. E às vezes eu vejo que o irmão lendo uma Bíblia muito difícil, e ele sozinho chega no ponto, mas é muito difícil de entender. Aí eu começo a conversar com ele e logo eu recomendo uma Bíblia que seja mais fácil, tá? Que seja equilibrada, né? Mas eu recomendo, porque eu acho que é importante. O que mais que nós podemos falar sobre isso? Eu tinha uma coisa aqui, eu deveria ter anotado. Uma coisa aqui que eu tava pensando em falar sobre esse assunto aqui de tradução, mas eu acho que sim, ó, o principal é esse, então eu acho que esse assunto é muito importante, tá? Esse assunto, ele motiva, é um assunto que se falassem mais nas igrejas, eu acredito que muitas pessoas seriam motivadas a ler mais, a comparar mais, a estudar mais a Bíblia, se as pessoas entendessem, ó, eu tô lendo aqui, mas eu posso ler naquela ali também, eu acho que é um assunto muito importante, tá? Eu também acho que algumas igrejas não falam de tradução, simplesmente porque estão em outro momento, né? Porque estão focando em outras coisas. Às vezes é um evangelismo, às vezes é um discipulado, às vezes é, sei lá, tem outros assuntos. Não vai falar de púlpito. Eu não acho que seria legal falar de traduções no púlpito da igreja, né? Falar, vamos falar hoje da revista atualizada ou da ACF no púlpito da igreja. Não, para mim não faz sentido, né? Mas esse assunto ele deveria correr nos corredores. Ele deveria rondar os corredores esse assunto sobre tradução. Até mesmo em algumas discipulados ou pequenos grupos, às vezes, é interessante os irmãos saberem, ó, esse versículo que você não tá entendendo, agora lê naquela versão que você vai entender, né? Eu acho muito interessante o que a NVI e a Almeida 21 faz das notas de rodapé com nota de tradução. Para mim, toda a Bíblia deveria ter isso. Isso é muito bom, né? Mas e você? A sua igreja fala sobre tradução? Sobre versão? Ah, lembrei. Quase fechei o vídeo aqui, lembrei de uma coisa. Muitos pastores não falam sobre tradução porque, para eles recebem
presentes de traduções, então toda tradução é boa. Imagina pra mim, se alguém me envia uma tradução, como que eu ia criticar uma tradução que eu não gosto? Seria muito difícil, né? Eu teria que ser muito macho pra falar ali, falar, ó, essa tradução, cara, me mandaram, mas eu não gosto dessa tradução aqui. Então, assim, muitos pastores não falam de tradução, por quê? Porque eles recebem presentes, eles fazem bíblias de estudo usando certas traduções. Então, muitos pastores, eles acabam tendo que não falar nada, eles acabam tendo que escolher entre ficar quieto, né? Não falar, ó, essa bíblia tem uns erros, eu particularmente não usaria ela, não gosto dela. Mas como ele recebeu, ele faz um vídeo, ó, no Instagram, mostra essa bíblia maravilhosa, linda aqui e tal. Então, você recebe um presente, você fica com meio sem jeito, às vezes, de falar que você não gosta daquela versão. Só que eu não acredito que seja por maldade também, tá? Eu acredito que, às vezes, por exemplo, você vai pegar um pastor, às vezes, que não usa aquela Bíblia e recebe um presente, mas ele sabe que aquela Bíblia não é a preferência dele, mas ele também acha que não tem nada de negativo. Como eu também não acho que nenhuma Bíblia que nós temos seria mal, ruim pra você, tá? Então, se eu recebo uma Bíblia que eu não gosto, eu iria falar, fazer um review aqui, falar tal, mas eu não iria dizer essa Bíblia é a melhor do mundo e tal, e eu não vejo ninguém fazendo isso também, tá? Pouquíssimas pessoas eu vi falando bem, falando mal de algumas versões, defendendo outras versões, mas só por questão comercial. Já vi pastores fazendo isso, metendo pau numa versão A, falando bem de uma versão B que também tem seus problemas, mas porque ele tem algum negócio com essa Bíblia, ou ele tem uma Bíblia de estudo envolvida aqui, ou alguma coisa que ele vai ganhar nessa Bíblia aqui. Então ele fala bem, mas você percebe que é um peso meio desbalanceado aí, né? Toma cuidado com isso também. E você, por que você acha que não se fala muito de traduções nas igrejas? Você acha que esse assunto é importante ou não? É melhor não falar mesmo? Deixa um comentário aí embaixo. Sua igreja fala de traduções? Deixa um comentário aí embaixo que eu tô muito curioso mesmo pra saber. Se inscreva, hein? Então, assistindo, esquecendo de se inscrever, deixar um like. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.